Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 4 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. O Espírito do Senhor me consagrou para anunciar a boa nova aos pobres. Hoje meditaremos sobre esse Evangelho que tanto amamos. O Espírito do Senhor me enviou para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, a libertar os oprimidos. Com essas palavras, Jesus inicia sua vida pública, que se revela ser um martírio desde o primeiro instante. A rejeição dos seus conterrâneos nada tira a verdade do que Jesus fala. Esse povo que queria matar Jesus era miserável, morava numa minúscula e paupérrima aldeia do país, mas não queria se tornar Anauim, pobres de Deus. Esse é o desafio da vida, reconhecer a nossa pobreza, abraçar a salvação, transformar-nos em pobres de Yahvé, anunciar isso ao mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta de Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, hoje meditamos utilizando o texto de uma homilia que o nosso Papa Francisco proclamou nesse ano, pouco antes da Páscoa. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres.
Enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, a mandar em liberdade os oprimidos. O Senhor, ungido pelo Espírito, leva a boa nova aos pobres. Tudo aquilo que Jesus anuncia é boa nova, alegra com a alegria evangélica. A boa nova pode parecer simplesmente um modo diferente de dizer evangelho, como feliz anúncio ou boa notícia. Todavia, contém algo que reúne em si tudo o mais: a alegria do evangelho. Reunia tudo, porque é jubilosa em si mesma. A boa nova é a pérola preciosa do Evangelho. Não é um objeto, mas uma missão. Bem sabe quem experimenta a suave e reconfortante alegria de evangelizar. A boa nova nasce da unção. A primeira, a grande unção sacerdotal de Jesus, é a que fez o Espírito Santo no seio de Maria. Naqueles dias, a boa nova da Anunciação fez a Virgem Mãe cantar o Magnificat. Encheu de um sacro silêncio o coração de José, seu esposo, e fez saltar de gozo João no seio de sua mãe Isabel. Hoje, Jesus regressa a Nazaré e a alegria do Espírito renova a unção na pequena sinagoga local. O Espírito pousa e espalha-se sobre ele, ungindo-o com o óleo da alegria. Que ninguém procure separar estas três graças do Evangelho: a sua verdade, que não pode ser trocada e nem vendida, a sua misericórdia, incondicional com todos os pecadores, e a sua alegria íntima. Verdade, misericórdia e alegria, todas três juntas. Nunca a verdade da Boa Nova poderá ser apenas uma verdade abstracta, uma daquelas que não se encarnam plenamente na vida das pessoas. Nunca a misericórdia da Boa Nova poderá ser uma falsa compaixão que deixa o pecador na sua miséria, não lhe dando a mão para se levantar, nem o acompanhando, para dar um passo a mais no seu compromisso. Nunca a Boa Nova poderá ser triste ou neutra, porque é a expressão de uma alegria inteiramente pessoal, a alegria de um pai que não quer que se perca nenhum dos seus pequeninos, a alegria de Jesus ao ver que os pobres são evangelizados e que os pequeninos saem a evangelizar. As alegrias do Evangelho, uso agora o plural porque são muitas e variadas, segundo o modo como o Espírito as quer comunicar em cada época, a cada pessoa, em cada cultura particular, são alegrias especiais. Chegam-nos em odres novos aqueles de que fala o Senhor, para expressar a novidade da sua mensagem. Um ícone da Boa Nova que eu quero compartilhar com vocês é aquele cântaro com a sua concha de pau que trazia na cabeça a samaritana, sob o sol ardente do meio-dia. Expressa bem uma questão especial: ser concreto. O Senhor, que é a fonte de água viva, não tinha um meio para tirar a água e beber alguns goles. E a samaritana tirou a água do seu cântaro com a concha e saciou a sede do Senhor. E saciou-a ainda mais com a confissão de seus pecados concretos. Agitando o odre daquela alma samaritana, transbordante de misericórdia, o Espírito Santo derramou-se sobre todos os habitantes daquela pequena cidade que convidaram o Senhor a ficar no meio deles. O Senhor nos apresentou um outro odre novo, que foi Madre Teresa de Calcutá. Ele chamou-a e disse: "Tenho sede. Vem, pequenina minha,
Leva-me aos barracos dos pobres. Vem, sê a minha luz. Não posso ir sozinho. Não me conhecem e por isso não me querem. Leva-me a eles. E ela, começando por um pobre concreto, com o seu sorriso e o seu modo de tocar as feridas com as mãos, levou a boa nova a todos. O modo de tocar as feridas com as mãos. Essa concretude suave dá alegria aos pobres, reanima os pecadores, faz respirar aqueles que estão oprimidos pelo demônio. E assim se conclui as palavras do nosso Papa Francisco na Quinta-feira Santa desse ano. Podemos agora, enriquecidos por essa reflexão, escutar de novo o trecho que a liturgia nos propõe. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta de Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Vamos agora anotar as frases dessa leitura que mais nos atingem. Podemos, nesse momento, pensar no nosso propósito.
algo que nos ajude hoje a doar a alegria da Boa Nova, a alegria do Evangelho, a alegria que temos no coração para com todos aqueles que encontramos. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o propósito que escolhemos. O Espírito do Senhor está sobre mim, paz e alegria a todos. Para anunciar a boa nova aos pobres, paz e alegria a todos. Minha voz se eleva para proclamar o Senhor, pois minha missão é evangelizar, anunciar ao perdido a grandeza de nosso Senhor, revelado na cruz do Calvário. Jesus, oh Jesus, evangelizar é preciso, sim, evangelizar. Evangelizar é preciso, sim, evangelizar. Levar a luz pra quem anda em trevas, levar a paz pra quem vive em guerra, anunciar ao pecador o perdão. isso está o meu coração. Anunciar ao perdido
pecador o perdão. Nisso está meu